Só ouviu amém daqui, meu irmão. Que negócio é esse? Ah, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade e aproveitar que os irmãos já estão sobre os seus pés. Eu quero compartilhar de uma palavra com a igreja de Cristo. Obrigado, minha irmã. E louvar a Deus pela vida do pastor Flávio, que nos concedeu esta oportunidade de poder estar nesta noite ministrando. Está na cidade de São Carlos, carecendo da oração dos irmãos também, tanto a vida do nosso pastor quanto os nossos irmãos e a igreja de São Carlos também. Meus irmãos, eu quero ser breve e sucinto em minhas palavras. Queira por bondade abrir a sua Bíblia comigo na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, 2 versos somente para nortear o assunto que eu queria tratar com a igreja de Cristo Jesus para esta oportunidade. Assunto este que, melhor do que falar de algo que nós ouvimos o comentário da vida de alguém, é nós passarmos por algumas situações aparentes e experienciar algumas situações exatamente relacionadas ao que eu vou falar nesta noite. E a forma como o Senhor nos entrega a vitória por intermédio de Cristo Jesus, através da paz de Deus que excede todo entendimento. Só quem encontrou o texto, Filipenses 4, versos 6 e 7, posso ouvir um amém? A maioria? Pois bem, diz assim o texto sagrado, verso de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E você se assente dizendo amém. Pois bem, palavra essa que Paulo ele vai orientar os irmãos que estão lá em Filipos, é também para nós nos nossos dias atuais. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde os sentimentos humanos nunca estiveram tão aflorados quanto nos últimos tempos. Seria difícil falar acerca do que nós vamos falar acerca de ansiedade, se nós não tratássemos antes, podemos dizer, o chamado mal do século, que é a depressão, o estresse e a ansiedade. Diga-se de passagem, são 3 temas e assuntos que são inerentes uns aos outros. Estão totalmente conectados, ligados. Por quê? Porque nós entendemos que a depressão, o estresse e a ansiedade são 3 tipos de pressões que estão sobre as mentes humanas. O ser humano, ele nunca esteve tão focado, tão ligado, tão a fim de buscar uma conexão de paz consigo mesmo, uma paz divina através dos seus próprios sentimentos. E isto é impossível. Nós não podemos encontrar paz divina se não for em Cristo Jesus. Tentamos encontrar paz em muitos meios. A depressão, ela trata de uma pressão que está situada no passado. O estresse é uma pressão do presente. Ninguém fica estressado por algo que aconteceu, fica estressado por algo que está acontecendo. E a ansiedade é a pressão do futuro. É a preocupação em demasia por algo que ainda nem sequer aconteceu. E é sobre isso que eu queria tratar conosco, com a igreja de Cristo nessa noite, e compartilhar dessa palavra com vocês. Tanto a depressão, quanto o estresse, quanto a ansiedade, elas afetam a nossa saúde física e também espiritual. E dentro da psicologia existem algumas condições que vão tratar esse tema, falando acerca do nosso corpo e da nossa mente. E alguém pode até perguntar e dizer, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Eu digo para você que tudo. Por quê?
porque a Bíblia Sagrada, ela nos norteia, ela nos ensina, ela nos dá a direção de como nós vencemos estas situações. Então vamos entrar no texto, só que antes eu preciso compartilhar de uma breve analogia. E é exatamente o tema que nós colocamos para essa noite, a mochila da ansiedade, exatamente isso, a mochila da ansiedade, do berço à sepultura. E por que eu digo isso? Porque estes 3 temas, mas o que eu quero tratar com mais ênfase é acerca da ansiedade. Imagina você que ao acordar durante talvez uma manhã, você se propõe a fazer uma caminhada, uma jornada, você coloca uma mochila nas costas e sai somente com o necessário, presbítero Marcelo. Talvez uma garrafa de água, talvez algum alimento para se nutrir durante a caminhada e quem sabe talvez uma bússola, porque você vai ser aventureiro daquele raiz, selvagem, não Nutella não, que vai com Google Maps, né? Não, nada disso. Você vai só com uma bússola, no meio do mato. E você só vai com isso, uma mochila com água, alguma coisa para comer e uma bússola, para se orientar no meio da caminhada, tranquilo. Só que no meio do trajeto você começa a pensar algumas coisas, espera, mas e se eu me perder? E se eu me machucar e não conseguir continuar? Se eu estiver sozinho? E se talvez eu não chegar a tempo ao destino? E se algo acontecer? E cada preocupação você vai colocando uma pedra dentro da mochila. Cada angústia, cada momento de preocupação você vai colocando uma pedra dentro daquela mochila. E sabe o que acontece? Chega um determinado momento em que a caminhada ela se torna difícil. Em que você já não consegue mais caminhar. Mas por quê? O caminho ficou difícil ou impossível? Não. Porque você colocou peso demais sem precisar. E é isso que muitas das vezes a ansiedade faz conosco. Nós nos sobrecarregamos com coisas que são desnecessárias. Colocamos um peso insuportável sobre as nossas costas e nos tornamos pessoas que temos dificuldade de caminhar e de cumprir o trajeto que nós mesmos colocamos diante de nós. É alguém que talvez fez um plano, um projeto, elaborou talvez uma meta para o ano de 2025. E inicialmente, na mente, parecia ser tudo tão fácil, tudo tão belo, tudo tão claro. Só que, ao passar do tempo, nós vamos sobrecarregando a nossa mente com informações que são inúteis. Informações essas que trazem um certo desconforto para o nosso coração, para a nossa mente e também para a nossa alma. Um sentimento de que nós não somos capazes, o sentimento de que nós não vamos conseguir chegar ao objetivo que nós propomos em nosso coração. Um sentimento de que eu acho que eu não vou conseguir. Por quê? Porque já faz mais algum tempo que eu estava planejando isso e isso não aconteceu. Isso nos causa o quê? Frustração. Nós ficamos ansiosos porque nós limitamos a nós mesmos com o tempo. Não fazemos isso? É alguém que faz um plano, um planejamento mensal. Olha, em 30 dias eu vou conseguir juntar X de dinheiro. Um exemplo. E você passou 15 dias e você não conseguiu nem a metade. Qual que é a tendência? A ansiedade, a angústia, falar, se até hoje eu não consegui nem metade do que eu precisava, eu não vou conseguir. Aí a gente para, a gente retrocede. E é exatamente isso que a ansiedade faz com nossas vidas. São como essas pedras que nós vamos colocando nas nossas mochilas da vida. E Jesus diz o quê? Lá na primeira epístola de Pedro, verso 7 do capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Jesus, ele não quer que nós andemos sobrecarregados. A cada passo que nós dermos em direção ao destino, ao alvo, ao objetivo que nós propusemos para nós mesmos, nós temos que tirar uma pedra e colocar diante de Jesus. E deixar aos pés dele. E deixar que ele cuide do nosso coração, porque ele prometeu. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro ponto, a depressão, que é uma pressão do passado, ou seja, é a pressão por algo que passou e muitas das vezes nós vamos arrastando isso. É como uma corrente, ou como uma pessoa que prende-se a uma corrente presa aos pés e ele tem dificuldade de seguir em frente. Por quê? Porque a depressão, a pressão do passado é como uma roupa que você usava quando você tinha os seus 15 anos. E diga-se de passagem, não faz muito tempo que eu tinha 15 anos. Né? Não faz muito não faz. Está entendendo? É mais ou menos isso. Lembra de uma roupa que você usava quando você tinha seus 12, 13, 15 anos de idade? Hoje ela já não te serve mais.
E não serve mesmo. Misericórdia. Está entendendo? Assim é o passado. O passado, diga-se de passagem, ele é só uma informação que deve estar contida, registrada na nossa memória, para que nós possamos viver o nosso presente, mas sempre apontando e olhando para o nosso futuro. Não nos preocupando com o futuro, mas vivendo o presente. Porque a depressão, ela é um transtorno mental também caracterizado por tristeza persistente, perda de interesse em coisas que nós gostávamos e costumávamos fazer antes com tanta alegria, com tanto prazer, com tanto entusiasmo. E nós vamos perdendo prazer em atividades simples, como acordar cedo, fazer uma caminhada matinal. Alguém falou até misericórdia, mas é bom acordar cedo, fazer uma caminhada, praticar atividade física, coisas comuns, coisas que faz parte de cada um de nós. Há quem goste, há quem não goste, mas é bom e se faz necessário. E nós somos tomados por pensamentos que vão nos causando fadiga, pensamentos negativos que vão nos deixando cada vez piores. Não somente isso, mas a depressão também ela pode ser causada por fatores genéticos, químicos e também ambientais. Existem alguns ambientes que nos adoecem. Existem alguns tipos de ambientes que nos tornam pessoas piores. E isso é importante nós entendermos também, que estão inseridos dentro da sociedade. Um ambiente de trabalho nocivo, enfim, poderíamos citar tantos outros, mas essa não é a nossa ênfase para esta noite. Mas a depressão ela também afeta o nosso cérebro e o nosso corpo. De que forma? Ela reduz os níveis de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e a dopamina, afetando tanto o nosso humor quanto a nossa motivação. E também afeta o nosso corpo, nos causando fadiga extrema, dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar. Por isso que eu falei que a depressão, estresse e a ansiedade, elas são inerentes, elas estão ligadas umas às outras, causando com todos estes sintomas, enfraquecimento do nosso sistema imunológico. Por isso que muitas das vezes uma pessoa, quando ela está passando por um momento de depressão, ela se sente mais fraca, abatida, ela adoece com mais facilidade, porque o sistema imunológico dela é comprometido. Tanto quanto o medo. Quando você sente um medo extremo, os níveis de serotonina e dopamina no seu organismo, eles diminuem, fazendo com que o seu humor seja afetado e com que a sua saúde seja também prejudicada. Mas o que a Bíblia diz acerca desse assunto, acerca de depressão? Salmo 42:11, diz o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Olha a receita, olha a dica. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Entenda uma coisa, irmãos, na Bíblia nós vemos registrados vários exemplos de homens de Deus que passaram por momentos de tristeza profunda, por momentos em que as suas almas estavam totalmente angustiadas. Um destes era Davi. Poderíamos falar de Elias, de Jeremias e tantos outros que passaram por momentos e por tempos difíceis. Muitas pessoas hoje vivem dessa mesma forma, sobrecarregadas, ansiosas, tristes, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas se vai envelhecer bem, preocupadas se na velhice vai ter uma fonte de renda, preocupadas se vai conseguir a aposentadoria do INSS, preocupadas se vai mudar alguma lei que vai prejudicar o seu benefício e tantas outras preocupações que nos atingem nos nossos dias de hoje. E isso é fato. E este sentimento tem roubado a paz dentro de muitos lares. Tem destruído até mesmo famílias por conta destas situações, enfraquecido a fé de muitos. E eu não vou julgar quem se sinta assim, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu estou falando de homens como Elias, o homem que orou e durante 3 anos e meio não choveu, não caiu uma gota de chuva sobre a terra. E quando ele orou, Deus mandou chuva sobre a terra. E quando ele orou, o fogo caiu do céu. Está entendendo? Então eu estou falando de homens como Davi, homem que era segundo o coração de Deus. Então foram homens que padeceram também por estas situações. Mas eu vim aqui nessa noite não para contar um cenário triste de deixar você com o seu coração pesaroso. Não, eu vim aqui dizer para você que Deus, nesta noite, Ele tem uma resposta para a sua vida, para o seu coração também. Você não vai ficar só nessa tristeza, passando por esse momento, sem antes que Deus mude essa história. Deus, Ele tem poder para restaurar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e mudar também o ciclo da nossa história. Assim como Ele fez na vida destes homens. Ele pode trazer paz ao meu e ao teu coração e mudar o rumo da nossa vida. Talvez você chegou aqui hoje cansado, esgotado,
sem forças talvez para continuar a caminhada, para continuar exercendo o ministério que Deus confiou a você. Não sei se é o louvor, se é a pregação, mas Deus te confiou algo, e você talvez tenha deixado de lado por algum tempo, e talvez você tenha achado que Deus não tem mais aquilo para a tua vida, mas não, meu irmão, eu quero dizer para você, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda restaura, Deus ainda levanta e põe de pé aquele que Ele chamou. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Então não deixe que o sentimento, sabe, de depressão te jogue para baixo. Não deixe que aquilo que aconteceu no passado impeça você de viver o presente que Deus tem reservado para a tua vida e o futuro maravilhoso que Ele já projetou para você. É o que muitas pessoas hoje estão vivendo. Estão, na realidade, vivendo presas ao passado, sendo impedidas de viver o seu presente momento e se auto-sabotando, se colocando na impossibilidade de viver o futuro maravilhoso que Deus já preparou. Porque eu não estou no dia de amanhã, você não está. Ainda que muitas das vezes a nossa mente ela queira se projetar para lá, mas o meu Deus e o teu Deus já está no nosso amanhã, cuidando de tudo. Fica tranquilo, Deus já cuidou de tudo. Fica em paz, descansa o teu coração. Não se limite a viver o dia que ainda nem chegou para você. Viva o hoje, viva agora, viva o presente, viva o momento que Deus confiou para nós. É só o que nós temos, irmãos. Nós não temos a garantia nem sequer do nosso próximo segundo, quem dirá do nosso amanhã. Então, esta é a primeira parte. A depressão pode até nos abater, mas o nosso Deus, Ele vai sempre nos levantar. Um homem que eu posso usar como exemplo, primeiro livro dos Reis. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia para nós não ficarmos navegando no texto sem uma breve exposição. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Verso de número 4 e 8, eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida. Primeiro livro dos Reis, 19, verso 4 ao 8 somente. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. História conhecidíssima, eu gosto de texto conhecido porque se torna mais fácil a didática. Você conhece a história do profeta Elias? Você conhece a história, o momento fatídico em que ele teve um confronto com os profetas de Baal, de Azerá, e obteve vitória e assassinou os profetas ao fio da espada? E depois desse fatídico episódio, o coração dele, eu imagino eu, não diz a Bíblia, mas eu vou conjecturar aqui, me permita, sem ferir o texto, e que depois dessa batalha, depois dessa grande conquista, depois dessa grande vitória, o seu coração estava como que pensando, imaginando, eu penso comigo, depois dessa vitória, eu imagino, ele pensou, agora que eles viram que verdadeiramente o Senhor é Deus e Baal e Azerá não são deuses, ou pouco menos Deus, eles vão se converter ao Senhor. Só que não é isso que acontece. A frustração bate à porta e ele a deixa entrar. Em qual momento que isso acontece? No momento em que ele ouve as ameaças de Jezabel, uma profetisa que falou que ia dar cabo da vida de Elias. Isso lhe causou um temor ao coração. Isso lhe causou tristeza, lhe causou angústia. Porque a expectativa, a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Elias ficou chateado, ficou triste. Ele pediu para si a morte. Eu fico imaginando o Senhor pensando, penso eu, né? Elias, Senhor, mata. Eu falei, não, pai, você quer morrer porque você não ficou lá. Jezabel fazia o serviço, precisava me sujar. Está entendendo? É mais ou menos isso. A Bíblia tem umas histórias engraçadas, irmãos. Vamos falar, irmão, pastor Aguinaldo, engraçado. Engraçado é a Bíblia, irmão. Tem umas coisas aqui que eu me divirto. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O profeta Elias pediu para si a morte e Deus o mata, Deus o fere, Deus extermina o seu ministério, Deus acaba com ele. Não, meu irmão, porque Deus ele é fiel para cumprir suas promessas. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo do Senhor. Elias dorme, quando ele acorda, meu irmão, entenda uma coisa, no zimbro, no deserto, é uma árvore que dificilmente cresce no deserto. Aquele pé de zimbro já era uma providência de Deus na vida do profeta Elias. Deus ainda coloca pão
para ele comer, água para ele beber, e ele fala ao profeta, ô Elias, levanta, come, rapaz, porque muito grande é a tua caminhada. A tua caminhada ainda é comprida, e você ainda tem muito que trilhar, você ainda tem muita lenha para queimar, meu irmão. Está entendendo? Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida, na sua vida e com a sua vida. Não fica você pensando que é só o que Deus tem para você, é só isso aqui. Não, não, não. Deus, ele tem muito mais para mim e para a tua vida também. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, a minha Bíblia está escrita na tua também, que ele pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que opera sobre a mim e sobre a tua vida. Irmãos, entenda, como Deus, como diz a pastora aqui, eu e você e Deus, irmãos, você é maioria, está entendendo? Então você não perde. A única, irmãos, olha, entenda uma coisa, o único time onde você já entra com o placar definido é o time de Deus. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Está entendendo? Então não tem batalha perdida para nós. Só que a nossa mente, muitas das vezes, ela se torna uma mente, sabe, esquecida. Nós somos plácidos, temos facilidade de esquecer as coisas. De esquecer quantas vitórias o Senhor já nos entregou. Quantas batalhas nós já vencemos em Cristo Jesus através da oração. E muitas das vezes nós somos pegos por esse sentimento. Achamos que nada vai dar certo. Deus, ele levanta o profeta Elias e diz, Elias, você não pode desistir. Então Deus está nessa noite fazendo a mesma coisa comigo que você. Está enviando o alimento espiritual para você se fortalecer nele, para você se levantar e para você tomar o rumo que ele tem para a sua vida e continuar caminhando, meu irmão. Continuar fazendo o que ele chamou para você fazer. Não fique parado, não, sabe, não fique estagnado achando que acabou. Não. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Salmo 147, verso 3. Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Meu irmão, está passando por um momento difícil? Busque ajuda. Não se isole, sabe? Não fica recluso. Não se coloque na solitária. Não, você tem irmãos, você tem uma igreja que te ama. Você tem amigos que amam a sua vida. Você tem pastores que amam a sua alma. Então não se limite ao teu sofrimento sozinho. Busque ajuda, peça ajuda. Leia a palavra de Deus, medite no que a palavra de Deus ensina. Clame ao Senhor, ore, Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida também, assim como Ele fez na vida do profeta Elias. A esperança que nós temos é o refúgio de que Deus, Ele realmente muda a nossa história. Como diz o Salmo, Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se faz necessário nós buscarmos ajuda, até mesmo ajuda espiritual em alguns momentos. Existem pessoas que são um pouco céticas com relação a isso. Mas buscar ajuda profissional, quando muitas das vezes o nosso coração ele está passando por estes tipos de adversidades, irmãos, isso não quer dizer que você não tenha Deus no coração ou que você não seja espiritual. Muito pelo contrário, irmãos, porque isso nos limita. Deus, ele também deixou e deu graça, deu sabedoria aos médicos para tomarem as devidas necessidades e precauções, os profissionais da saúde também. Mas acima de tudo isso, existe um Deus que está no céu, que olha e cuida de mim e de você. Eu orei e Deus me deu direção para fazer isso. Vai e faça, meu irmão. Busque ajuda. Porque você não pode ficar cabisbaixo, caído, sabe? Numa situação de desprezo, deixando de viver a vida que Deus te proporcionou. Nós estamos numa corrida, muito curta por sinal, que vai do berço até a sepultura. E nesse trajeto, nesse meio tempo, engraçado é que quando nós nascemos, nós já nascemos chorando. Nesse meio tempo em que nós vamos caminhando em direção à sepultura, também continuamos chorando. Jesus chorou, porque ele também sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia. E na nossa partida, ou no final da nossa vida, no trajetório, ao chegar à sepultura, nós partimos também, ou sepultamos quem nós amamos, chorando, em lágrimas. Está entendendo? Então a vida nos prepara isso, mas a vida não é só isso. Porque senão nós não nos limitaríamos a tão pouco, mas Deus tem muito mais para a nossa vida. Então quero dizer para você que chegou aqui nessa noite, Deus, ele vai renovar as tuas forças. Ele não vai deixar você sair daqui cabisbaixo, triste, preocupado, angustiado. Ele vai mudar a tua história. Porque foi para isso que ele me deu essa palavra. Olha o que diz os Salmos, o Salmo 147, verso 3, é o que nós já lemos. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Ou ele ata, ou ele sara, ele cura as feridas.
Isaías 40, verso 29, Ele é quem dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm, ou daquele que não tem nenhum vigor. Então Deus, Ele pode restaurar a nossa história. E mais um para fechar isso. Bendito seja Deus Pai, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação. Está entendendo, meu irmão? Por que nós devemos colocar, devemos entregar, fazer o que a primeira epístola de Pedro, que nós fizemos menção dela, entregar tudo aos pés do Senhor? Exatamente por isso, porque Ele é o Pai das consolações, das misericórdias. Ele tem cuidado de nós nas nossas tribulações. E muitas das vezes nós esquecemos, nós olhamos tanto para o problema, esquecemos de olhar para a solução. Porque nada mais é, o Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Deus, Ele sim, irmãos, Ele se importa com as suas emoções. Ele se importa com as minhas emoções. Ele se preocupa com aquilo que eu estou sentindo. Porque muitas das vezes, sabe o que acontece? Nós somos, talvez, tomados como pessoas espirituais demais. Achamos que por ser espiritual demais, nós não podemos compartilhar das nossas tristezas com alguém. E na maioria das vezes, quanto mais, e é o que a Bíblia diz, quanto mais nos é dado, mais também nos será cobrado. E muitas das vezes você vê pessoas com cargos, pastores presidentes, pastores de campo, pastores de congregações, homens que talvez tenham grandes responsabilidades, que têm às vezes dificuldade de compartilhar suas dores. Por isso eu peço sempre aos irmãos, ore pelos seus pastores, ore pelos irmãos que ministram, ore pelos irmãos que presidem de alguma maneira, ore pelos irmãos que trabalham no reino e na obra. Por quê? Porque nós entendemos, irmãos, que nós vivemos em constantes batalhas espirituais. Sabe por quê? Porque existe um que não está satisfeito e contente com tudo aquilo que você tem feito para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa terra. E este é o nosso adversário, é o diabo. Ele não quer que você faça. Ele quer que nós ficamos como? Estagnados, parados, amuados, quietinhos no nosso cantinho. Fica lá, fica tranquilo. Deixa que alguém faça por você. E isso faz o quê? Nós ficamos angustiados, depressivos, com sentimento de incapacidade, com sentimento de que eu não sirvo para nada, eu não faço nada. E isso vai nos deixando pessoas cada vez mais angustiadas. Mas Deus, Ele tem mais, eu vou repetir, Deus, Ele se importa e tem mais para a nossa vida. Os justos clamam, Salmo 34, 17 e 18, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então guarde isso no teu coração. Deus, Ele não é indiferente ao nosso sentimento. Quando nós estamos angustiados, a Bíblia diz, Ele nos ouve. Quando nós estamos nos sentindo sozinhos, o primeiro passo para que nós venhamos alcançar a cura é entender isso, que Ele sim, Ele conhece, Ele compartilha, Ele sente também as nossas dores. Amém, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Eu estava ansioso para compartilhar essa palavra com os irmãos. Segundo ponto, o estresse. O estresse é algo que ele pode até nos sobrecarregar de alguma maneira. Mas o Senhor nosso Deus, Ele nos dá descanso. E a psicologia, ela define o estresse como uma resposta natural do nosso corpo diante dos desafios e das ameaças que nós enfrentamos. Só que esse também é um contraste que pode prejudicar a nossa saúde física e mental. O estresse, muitas das vezes, ele pode ser causado por várias ou muitas ocupações. Quando nós temos muitas ocupações, isso causa também o estresse. Quem trabalha sabe disso. Quem paga boleto sabe disso. Quem vive uma vida corrida sabe disso, que às vezes é estressante. E como que ele afeta o nosso cérebro? Primeiro, há um aumento exagerado no nível ou no hormônio de estresse, que é o cortisol, ou cortisol, como preferir, que pode nos levar a problemas de memória, irritabilidade, insônia, falta de concentração e tantos outros que são desencadeados por conta do estresse. No nosso corpo, ele causa pressão alta, dores de cabeça, fadiga, muitas das vezes náusea, problemas gastrointestinais e muitos outros também que estão totalmente ligados a eles. Mas o que a Bíblia vem falar acerca do estresse? Mateus 6,34. Não vos inquieteis, ou não andeis inquietos, pois
pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É o Senhor nos ensinando a confiar nele e a não viver preocupado de forma excessiva. As preocupações excessivas, elas nos trazem esses distúrbios que nós citamos aqui. Mas o descanso e a paz em Deus são essenciais para nós combatermos o estresse do dia a dia. Irmãos, e pasme, e hoje existem crianças que estão estressadas. Alguém pergunta, mas como isso? Como pode? Pelas muitas ocupações. Quanto mais condições financeiras os pais têm, mais as crianças têm ocupações. Crianças, às vezes, com 3, 4, 5 anos de idade, já está na natação, já está no inglês, já está falando japonês. Podia colocar no hebraico e no grego, né, Marcelo? E na escola bíblica dominical também. Mas está entendendo? E já vai para esses montes de ocupações. Aí você vai ver, a criança está estressada. Estou falando a verdade, meu irmão. Quer ver uma criança estressada, uma criança de menos de 1 ano de idade ficar estressada? É você tomar o celular da mão dela. Pronto, meu irmão. Você vai ver uma criança estressada ali. Eles estão falando de coisas corriqueiras. Você riu porque você sabe que é isso que acontece realmente. Por conta do estresse. E isso, irmãos, vai desencadeando muitas situações na nossa vida que vão, sabe, fazendo com que o nosso corpo ele venha a sentir. E a nossa saúde ela vai ficando debilitada. Mas, primeiro ponto, nós precisamos entender. Buscar a presença de Deus para nós aliviarmos esse estresse. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, nós vamos encontrar alívio para o nosso estresse. É lógico, nós entendemos, nós hoje estamos suscetíveis a passar por momentos estressantes devido às condições que nós vivemos. De várias maneiras, em várias óticas, se nós formos olhar, em várias visões, olhando para o trabalho, olhando para a política, enfim, tantos outros meios que nós olhamos, isso vai nos causando um certo tipo de estresse, mas nós precisamos encontrar nesse versículo um amparo, um acalento ao nosso coração. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Descansar em Deus, meu irmão, é exatamente isso. Significa saber que Ele tem cuidado de nós. E quando nós vamos até Ele, nós encontramos alívio para os nossos sofrimentos, para o nosso cansaço, para o nosso estresse. Então é essencial, imprescindível, separarmos um tempo para descanso também. Por mais que você tenha ocupações, por mais que você tenha os seus afazeres diários, sabe, aquele momento em que você tira para você desestressar, para você estar com a sua família, para você, sabe, curtir um momento você e sua família, sem as preocupações do dia a dia, sem as preocupações talvez da igreja, sem as preocupações do teu trabalho, sem as preocupações dos teus parentes, porque a família, depois que você casa, é você, a sua senhora e os seus filhos, os demais se tornam seus parentes. Entenda isso. Então isso é importante, irmãos. Separe tempo para você, sabe, viver um momento sem estresse, sem aquela correria. O filho está estressando, manda ele passear um pouquinho, né? Vai passear, filho, pelo amor de Deus. Mas sei lá, nós precisamos ter momentos para aliviar um pouco esses estresses, irmãos. Mas a palavra de Deus nos dá esse amparo. E que é uma maneira prática de você aliviar a tensão do dia a dia. Agradeça a Deus por pelo menos 3 coisas todos os dias. Porque o estresse faz com que o nosso coração ele se torne um coração prepotente e mal agradecido às vezes. Porque às vezes quando nós estamos estressados, a primeira fala que vem aos lábios de muitos, espero que não seja o seu, mas é reclamar de algo que ainda não chegou às tuas mãos. Reclamar de algo que talvez você ainda não alcançou, de que você ainda não conquistou. E nós fazemos isso muitas das vezes. Mas ao invés de nós reclamar, nós podemos agradecer por aquilo que nós temos. Porque quando eu agradeço por aquilo que eu tenho, até aquilo que eu não tenho, o Senhor ele faz chegar às minhas mãos. A gratidão, ela abre portas. A gratidão faz com que o Senhor ele se alegre. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a gratidão faz com que o nosso coração, ele venha conquistar coisas maiores ainda que Deus tem preparado para a nossa vida. Então isso é importante. Olha o que diz o Provérbios 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
E o Salmo 55, 22 é tremendo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Está entendendo, meu irmão? Então, não tem por que nós vivemos uma vida de estresse. Somos nós mesmos que nós sobrecarregamos, colocando pedra nas nossas mochilas da vida. A vida não é para ser vivida dessa forma. É a frase, Jesus falou que aquele que quiser seguir a Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga Jesus. É uma frase que o Cláudio Duarte citou uma vez, é uma verdade. Ele falou que a cruz dele é de isopor e com rodinha lá na ponta. Porque às vezes nós colocamos peso demais na nossa cruz, irmãos. Eu não estou dizendo que o evangelho é facilidade, que o evangelho é fácil, não. Mas muitas das vezes nós nos sobrecarregamos através daquilo que nós lutamos aqui para essa vida. Mateus capítulo 6, põe na tela aqui para nós aqui, meu irmão, por gentileza. Mateus 6, verso de número 30 em diante. Por gentileza, olha que o Mateus vai escrever, um verso antes, verso 29. Eu vos digo, não, verso antes ainda, 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham, e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mas, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Voltam aí, meu irmão, você foi mais ligeiro que eu. Não vos vestirá de muito mais a vós, homens de pequena fé? Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. E o 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. Está entendendo, irmãos? Os lírios dos campos. Ele fez uma comparação que de algo tão belo, que naquele tempo, naquela época, ele citou o exemplo das aves, que não trabalham, não tecem, mas que mesmo assim o Senhor as sustenta, as alimenta. Da mesma sorte, o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. E muitas das vezes, o que nos traz esse sentimento de estresse é a luta pelas coisas aqui de baixo. É a luta pelas conquistas. E não estou dizendo que isso é errado, irmãos, por favor, me entenda. Só que tudo em demasia acaba nos sobrecarregando. Nós temos que ter moderação em tudo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tem que congregar? Com certeza, tem que congregar. Tem que... Está atendendo? Então a Bíblia diz o que? Eclesiastes 3, que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Então todas as coisas nós temos que entender que há um tempo determinado por Deus. Não vá se sobrecarregar, mas tenha tempo para tudo. Tenha tempo para a família, tenha tempo para você servir a Deus, tenha tempo para você congregar, tenha tempo para você trabalhar, tenha tempo para sua esposa, para os seus filhos, tenha tempo para você cuidar de você mesmo. Tenha tempo para você. Está entendendo? Isso não é errado, irmãos, isso é bíblico. E não se angustie, não se estresse com as coisas aqui de baixo. Porque muitas das vezes o estresse é causado por coisas aqui, ou às vezes causada por ambientes onde nós estamos inseridos. E o terceiro e último ponto, para nós finalizarmos, a ansiedade. A ansiedade, o termo grego, ela quer dizer estrangulamento. É alguém apertando o seu pescoço, é alguém te sufocando. E quando isso está acontecendo, qual que é o primeiro sintoma? Você fica sem ar. E quando você fica sem ar, o seu cérebro ele recebe pouco oxigênio. E a falta de oxigenação no cérebro faz com que os nossos pensamentos se tornem em desvarios, delirantes, fora de nexo, sem nexo algum. É isso que acontece. Já viu uma pessoa que foi tomada por um impulso, um momento de muita ira e muita raiva, e ela fez loucura e depois ela parou para pensar e se arrependeu? Porque no momento da raiva, no momento da ira, os batimentos cardíacos, eles ultrapassam os 150, 160 por minuto, fazendo com que o seu cérebro ele receba pouco oxigênio, e essa falta de oxigenação faz com que os nossos pensamentos, eles ficam desconexos. Você não consegue pensar direito.
Havia alguém quando tá, eu falo porque isso acontece, irmãos. Sabe aquele momento que você, talvez você já tenha passado por isso. Você está tão nervoso, sabe? Quando eu falo nervoso, não é de raiva, de ira, não é nervoso, preocupado, talvez, com alguma coisa. E você está dirigindo, e daqui a pouco você olha assim, você olha para sei lá, para onde você está chegando, e você não lembra dos 2 quilômetros que você passou. Você fala, nossa, onde é que eu estou? Já passou por isso? Levanta a mão, irmão, deixa eu sozinho não, misericórdia. Ai, graças a Deus. Pensei que era só eu. Mas isso acontece, sabe por quê? Porque o nervosismo, a ansiedade, sabe? A mente está milhão, pensando várias coisas. Você passou, você não viu semáforo, você não viu polícia. Às vezes a sua esposa estava pedindo para você parar para ela entrar no carro, você nem viu ela passar. Por isso que ela pegou você depois de direito, viu? Não viu ela. Está entendendo? Porque o nervosismo, exatamente isso acontece, irmãos. Então, várias coisas. A ansiedade, ela tenta roubar a nossa paz. Mas Deus nos dá segurança. Deus nos dá condições de continuar seguindo em frente. E a psicologia define a ansiedade como um estado de apreensão e medo exagerado, mesmo sem que haja uma ameaça real. E ela pode também estar relacionada a vários tipos de transtorno, como o transtorno de ansiedade generalizada e a síndrome do pânico. O ansioso, ele é como uma pessoa que pega uma lente, o problema está ali. Só que o ansioso, ele não enxerga com o olhar normal e comum. Ele enxerga com uma lente de aumento, sempre maior. Sabe aquele problema que está lá na China, a gripe lá não sei dos quantos, ele já acha que está batendo na porta da casa dele. É exatamente isso. A mente do ansioso, ela trabalha assim. É algo que nem aconteceu ainda, ele já está projetando já vários cenários catastróficos na mente dele, sempre ampliando aquela situação. E isso pode ser causado por várias coisas, porque isso também afeta o nosso cérebro. A hiperatividade da amígdala, que é a região do medo, que também faz aumentar o nível de cortisol e diminui o hormônio neurotransmissor calmante. É por isso que a mente do ansioso, ela não consegue descansar, não consegue relaxar, ele fica ansioso ao extremo, ele não consegue ter uma boa noite de sono, ele não consegue fazer uma refeição com tranquilidade. Isso lhe causa problemas gastrointestinais. Isso lhe causa dificuldade, às vezes, de se relacionar com outras pessoas. Irmãos, eu não estou falando de nada que eu não tenha passado e que eu não tenha vivido. Eu estou compartilhando de algo que eu tenho plena convicção do que eu estou falando, conhecimento de causa. Taquicardia, sudorese, falta de ar, tontura, dores no peito, tensão muscular, sentimento que você vai morrer, parece que está dando um infarto. São sintomas de pessoas que têm ansiedade ou está tendo uma crise de ansiedade. E é exatamente isso, é causado por medos ou por síndromes do pânico. É você viver algo na sua mente, porque assim, entenda uma coisa, o meu cérebro, nosso cérebro, ele não sabe definir o que é real e o que é imaginário. Tudo aquilo que você pensa para o cérebro é real, está acontecendo. Então, se você começa a projetar algo na tua mente, de que está acontecendo, que pode acontecer, que está se projetando, você vai sentir como se realmente estivesse acontecendo. Porque ele não sabe definir o real do imaginário. E é exatamente isso que a mente do ansioso faz. Mas o que a Bíblia diz acerca da ansiedade? Foi exatamente o texto lido na leitura inicial. E eu quero finalizar fazendo a menção dele e compartilhando uma dica muito importante para você que se sente assim. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo, ou seja, não é somente em algumas coisas, não é somente em alguns momentos, em tudo, conhecidas diante de Deus. Paulo vai usar 3 palavras que são essenciais para a vida cristã. Pela oração, repita comigo por favor, oração, súplica, com ação de graças. Pois bem, essa é a definição para quem quer vencer a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Quero dizer para você que a ansiedade, eu descobri ao longo de alguns meses, que ela é inútil. Não serve para nada. Não presta. Essa é a expressão mais clara para usar. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não nos leva a lugar nenhum. Ela não nos prepara para viver o amanhã. Porque a ansiedade é isso, é você viver o excesso do futuro, viver o amanhã. Ela não nos torna pessoas
bem dispostas para encarar o medo que ainda nós não enfrentamos, porque nem sabemos se vamos de fato enfrentar esse medo. Porque a ansiedade nada mais é do que você projetar algo que, segundo os especialistas da psicologia, 70% dos pensamentos negativos que a nossa mente projeta, que a mente do ansioso projeta, não vão acontecer. Então, há uma chance muito pouca, de 3 a 70%, vocês entenderam. Eu não sou muito bom de geografia. Está entendendo? De 70%, irmãos, é uma porcentagem muito alta. 70% dos pensamentos que nós projetamos muitas das vezes, eles não vão acontecer. Mas a nossa mente faz nos acreditar que elas vão acontecer. Só que é mentira. Então, a oração e a confiança em Deus, elas são essenciais. Por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses essa carta e vai também nos nortear de uma forma muito maravilhosa. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Oração aqui tem um sentido de adoração. E adoração é diferente de ação de graças. Adoração é você adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ação de graças é você agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. E súplica é você pedir, é você clamar a Deus. Então vai a dica para nós. Oração, nós oramos agradecendo, oramos, pedimos e depois agradecemos. Orar é adorar a Deus, é reconhecer a Deus, como diz o Provérbios, em todos os nossos caminhos. É saber que Ele tem cuidado de nós. É saber que Ele tem feito na nossa vida muito mais daquilo que nós merecemos. É saber que a ansiedade ela não vale de nada, ela é inútil, ela é incapaz de nos tornar pessoas melhores. Então a nossa mente ela tem tentado de várias maneiras nos preparar. Entenda, a ansiedade ela é algo que está totalmente ligado a nós. Como eu já disse no começo, do berço até a sepultura. Nessa corrida louca da vida, nós já nascemos ansiosos e partimos ansiosos. Por quê? Quer ver uma coisa, irmãos? Não faça isso, tá bom? Quer ver uma coisa? Mulher não é ansiosa, tenho certeza. Mas se o marido de manhã, quando estiver indo trabalhar no portão, ele gritar, amor, tem uma coisa importante para te falar, quando eu chegar te falo. Meu irmão, o teu celular vai tocando até você chegar no serviço. Conhecimento que eu estou falando, tá entendendo? Vai tocar, meu irmão. Não faça isso não, isso é pecado se você fizer isso com a sua esposa. Fale logo. Mas por quê? Porque nós somos ansiosos. Não, conta aí, eu quero saber. Não, misericórdia, agora conta, eu quero saber. Não, não é nada não, claro que é, se eu não sei ter falado, e já começa aquele furdunço. Então, não mexa com quem está quieto não, meu irmão, tá bom? Não mexe não. Se tiver de contar, conta logo, não deixa a mulher ansiosa não. Mas nós somos ansiosos, irmãos. Demais, por extremo. E quer um exemplo para nós finalizarmos e partirmos para o fim da introdução? Estou quase acabando a introdução, vou entrar na mensagem. Esses irmãos são engraçados, meu Deus do céu. Mateus 14, verso 25 ao 31. Você se lembra desse episódio? Esse episódio melhor do que eu. Eu não vou entrar no texto para nós ganharmos tempo aqui, eu só tenho 8 minutos aqui nesse relógio. Eu gosto desse relógio aqui, irmão. Desse aqui eu gosto. O meu também, sei lá, está quase 9 horas. Esse aqui não. Pedro, a Bíblia diz que os discípulos estão dentro de um barco. Vamos lá para o texto, meu irmão. Eu tenho 8 minutos mesmo. Em 3 eu leio, em 2 eu explico, em 1 eu aplico, em 2 minutos eu oro. Tá bom? Estou calculando o tempo aqui. Mateus 14, verso 25. Põe na tela aí, meu irmão. Ajuda eu aí. O tempo está acabando aqui. Segura o relógio. Olha o que diz aqui. Mas à quarta vigília de noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu aprendi algo interessante nesse texto, e lendo também o texto de Marcos 4, 35, pode pôr o Marcos 35 na tela aqui, meu irmão, ajuda eu aí. Porque eu aprendo algo importante e aplico para nós. Pedro, ele era alguém que já tinha experimentado
os milagres junto de Jesus, já tinha visto coisas maravilhosas, morto ressuscitar, cego enxergar, mudo falar. Meu irmão, isso aqui não é para qualquer um. Pedro tinha visto tudo isso. E agora ele está numa tempestade e eles ficam assustados, pensando que era um fantasma que veio caminhando sobre as águas, e na tempestade Jesus fala: ei, sou eu, filhinho, não tem mais, tem de bom ânimo. E Pedrão falou assim ao Senhor: então manda eu ir ter contigo. Pedro lançou, foi, caminhou sobre as águas. Mas num dado momento ele olhou para os lados, ele viu o vento, ele viu o rebuliço do vento, o mar, ele teve medo e começou a afundar. Ele gritou: Jesus, me salva. Jesus estendeu a mão, salvou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui ele diz para Pedro que ele é um homem de pequena fé. E eu acho interessante esse texto e comentar ele porque, primeiro ponto, a ansiedade, ela também quer dizer distração. Pedro estava caminhando tranquilamente sobre as águas, mas quando ele se distraiu, quando a ansiedade, o medo tomou conta, ele começou a afundar e a naufragar. A nossa vida não é diferente. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, quando nós nos distraímos, começamos a olhar muito para as coisas aqui do mundo. Não estou dizendo, por favor, entenda a minha fala com amor, põe amor em minhas palavras. Tudo quanto Deus proporcionou para nós aqui nessa terra é bom, maravilhoso. Só que existem coisas melhores do que as coisas aqui de baixo. Então, quando nós perdemos os nossos olhos, então os nossos olhos se desfocam de Jesus e os nossos olhos começam a olhar muito para as coisas aqui da terra, nós começamos a afundar. Nós começamos a descer a ladeira. Mas quando nós olhamos para Jesus, pode ter certeza, tudo que você tiver de viver de melhor aqui, para essa terra, para essa vida, você vai viver. Tudo quanto Deus tiver para você. Se você continuar focado, olhando para Ele, Ele vai preparar para você. Seja qual for o teu sonho, se estiver nos planos de Deus, vão acontecer. E você vai se alegrar muito. Eu tenho certeza plena e convicta disso. Só que Marcos 4,35, a Bíblia diz que, põe aqui no texto, ó, e naquele dia sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Pois bem. E travou aqui mesmo. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acala, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu vou explicar isso aqui. Nesse texto, foi a primeira tempestade que eles vivenciaram. Jesus, ele dá uma ordem para que o vento e o mar viessem a se acalmar. Só que anteriormente a esse fato, Jesus estava ensinando. E faltaria tempo para falar acerca disso, mas Jesus estava ensinando, e o ensino de Jesus era acerca de semente, do semeador. Lembra da parábola do semeador? Que ele lançou a semente, uma caiu em solo rochoso, outra caiu entre os espinhos, outra caiu em terreno bom, e ele vai tratar essa narrativa e esse ensinamento. Vai falando que a semente é a palavra, que o solo é o nosso coração, e o semeador é aquele que prega a palavra. E explicou isso aos discípulos. Essa era a pregação, este era o ensino de Jesus. E depois Jesus vai para onde? Para a popa do barco, para dormir. Sabe o que eu entendo e aprendo aqui, aplico a nós? Jesus, ele fez exatamente o que o agricultor ele faz. O quê? Ele vai ao campo, ele lança a semente, certo? Sim ou não? Ele lança a semente. Depois de lançar a semente, o que ele faz? Volta para sua casa e vai fazer o quê? Descansar, dormir. E é exatamente isso que Jesus fez. É Jesus dizendo para os discípulos: olha, a minha parte eu fiz. Eu lancei a semente, que é a palavra de Deus. O solo, que é o coração de vocês, já recebeu a semente. Agora não depende mais de mim. Agora depende do solo, depende de vocês. E ele vai dormir tranquilo. Isso que eu entendi e parei de me questionar muitas das vezes. Sabe, Marcelo, quando às vezes a gente acha que a pregação tem que ser, né? Tem que ser igual aqueles pregadores eloquentes que põe a mão aqui, sabe? Os negócios assim meio doido. Eu achava que era isso aí que era pregação. Eu falei: não, meu irmão, Deus usa cada um como Ele quer. E não faça isso não, irmão, que você estoura a cápsula do microfone, não dá um problema, né? Mas está entendendo? Eu achava que era isso. Mas não, irmão, não tem nada a ver com o evangelho isso. Eu aprendi, porque cada um Deus usa de uma forma.
Você prega, o coração de cada um vai receber a palavra. Aquele que tiver, sabe, coração aberto, disposto para receber, esse vai produzir a 30, 60 e 100 por um. E aquele que ouvir a palavra e, sabe, igual a parábola do semeador, teve uns que a semente caiu à beira do caminho, não produziu. Teve uns que caiu em terreno rochoso, não cresceu. Outros caíram no meio dos espinhos, cresceu até, mas sufocou por causa dos espinhos, morreu. Mas teve semente que caiu em terra boa. Então, a palavra de Deus ela é pregada. Os anunciadores das boas novas estão aqui. O solo são os nossos corações. Então, depois que a palavra é pregada, não depende mais do pregador, do pastor. Não. A palavra é a palavra. Por si só, ela faz o que tem que ser feito. Depende de nós. Depende de mim, depende de você. Recebeu a palavra? Recebi. Crie. Vou praticar. Vou viver esse milagre. Vou viver este cenário. Primeira tempestade, eles não tinham fé. Jesus perguntou, poxa, depois de tudo que eu preguei, vocês não têm fé? Na segunda tempestade, a Bíblia diz que Pedro tinha uma pequena fé. Ele caminhou sobre as águas. Então eu aprendo, irmãos, que a fé cristã, ela é crescente, ela é gradativa. Os cenários de milagres na nossa vida, eles são sempre maiores. Ou seja, tudo que Deus permitir eu e você viver, que vai nos causar angústia, tribulação, medo, depressão, estresse e ansiedade, servem para nos estruturar para viver obras ainda maiores. Aconteceu com Pedro. Ele clamou, Jesus estendeu a mão e o salvou. Está entendendo? Então, tudo que acontece na minha e na tua vida é para que Deus venha operar obras maiores, melhores, para que o nome dele seja glorificado. 1 de Pedro 5, 7, eu vou repetir a leitura. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu irmão, não viva preso no amanhã. Sabe por que nós vivemos ansiosos? Porque nós queremos ter o controle de tudo. E quando algo foge do nosso controle, a nossa mente pira, a nossa vida vira de ponta cabeça. Nós não conseguimos fazer as nossas tarefas mais simples e comuns do dia a dia. Por quê? Porque a nossa mente está tão ansiosa, tão preocupada. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus ele vai fazer cessar essa tempestade. Se você está ansioso, você vai receber acalento, refrigério na tua alma, para você viver a sua vida e viver o melhor que Deus tem para você. Porque a ansiedade, ela nos rouba tudo isso. Poderia citar o exemplo de Marta e Maria, você conhece a história. Marta e Maria, quando fala de ansiedade, é a mais utilizada. Marta estava ansiosa, fadigada, preocupada com um monte de coisa. Maria estava lá aos pés de Jesus. Maria estava chateada. Falou, Jesus, você não vai falar para minha irmã? Dá um toque nela aí, Jesus, para ela vir ajudar eu também. Ela, Marta, Marta, Jesus fala, você está ansiosa, se preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. Ela estava aos pés de Jesus. Eu sei que às vezes nós ficamos ansiosos com umas coisas aqui de baixo, isso é normal. Mas a melhor parte, e o que é mais necessário é nós estarmos na presença de Deus, aos pés de Jesus. E para finalizar minha fala, Romanos 12, 2. Eu queria pedir a você, 2 minutos eu encerro, se você puder colocar sobre os seus pés. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muitas batalhas, elas começam e também terminam na nossa mente, aqui dentro. Quando fala mente, coração, é a mesma coisa. Mas as maiores batalhas que travamos estão aqui, irmãos. Sabe? E às vezes nós achamos que tem batalha que é espiritual. Nós precisamos ter também discernimento de espírito. Mas existem batalhas que somos nós mesmos que travamos. Às vezes você só precisa de uma noite de sono bem dormida. Às vezes você só precisa de um final de semana na praia. Fala, Deus. Tá entendendo? Eu vi alguém cutucando aí, né? Tá entendendo? A minha esposa já está ali já pensando, né? Agora eu pego ele. Ah, abençoado. Tá entendendo? Mas é verdade, irmãos. Nós precisamos sair, sabe, às vezes do nosso momento de estresse. Tudo em demasia, irmãos, acaba se tornando tóxico, nocivo. Tudo. Então nós temos que ter temperança. Então hoje o Senhor, nosso Deus, Ele está trocando o fardo pesado pelo jugo leve e suave. Ele quer que nós caminhemos com leveza aqui nessa terra. Porque nós ainda temos muito para trilhar, muita lenha ainda para queimar. E a caminhada é muito longa ainda. E se nós ficarmos nos sobrecarregando, colocando pedras pesadas nas nossas mochilas, nós não vamos suportar. Nós não vamos chegar lá, meu irmão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros
para continuar nessa caminhada. O evangelho não existe carreira solo. Não existe, só os pastores, só os... Não, meu irmão, cada um de nós tem a sua devida importância, o seu devido valor no reino de Deus. Desde o irmão que está lá na porta, lá, irmão Luiz, olhou para mim aqui agora, deu um joinha. Está entendendo? A cada um dos irmãos que estão na nave da igreja. Todos nós, todos vocês são importantíssimos para o reino de Deus. Você nem imagina o quanto. Ninguém pode fazer, porque às vezes, irmãos, temos uma ideia falha e errada, e achar que só a igreja só é sustentada pelos obreiros, pelos aqueles que fazem. Não, meu irmão. Nos bastidores, sabe? Nos bastidores é atrás das cortinas, né? O background, é assim que chama. Background, ó, palavra bonita. Estou falando em inglês, irmão. Tá entendendo? Ninguém vê o que está sendo feito. Mas nos bastidores existem pessoas que estão fazendo muito mais do que aqueles que às vezes são vistos. Tá entendendo? E qual que é a diferença para Deus? Nenhuma. Pode às vezes fazer diferença para nós, que nós às vezes somos conquistados por aquilo que nossos olhos veem. Mas para Deus não, meu irmão. O mesmo valor que eu tenho para Deus, você tem para Deus, sabe? A pessoa que ainda não se converteu ao Senhor tem para Deus também, tá entendendo? Não existe diferenciação. O irmão que está lá dentro é melhor. Muito pelo contrário, irmãos. Se meu coração se tornar arrogante e soberbo, Deus me abate. Ou o meu próprio orgulho, porque Deus não abate ninguém. Quem abate é a própria soberba do coração do homem, tá bom, irmãos? Porque Deus, não, é o orgulho, a soberba, né, precede a queda. E Deus levanta quem está lá fora e põe para fazer aqui, faz melhor ainda do que eu, ganha almas para o reino, e a obra, irmão, cresce, está entendendo? Porque não depende de nós. Mas se nós estamos aqui e fazemos, de alguma maneira, tenham certeza, Deus quer usar e continuar usando a tua vida, para que o nome dele seja glorificado. E falar que não, pastor, devendo numa próxima oportunidade, né, eu termino essa mensagem aqui, tá bom, irmãos? Né, vai falar alguns pontos aqui que eu não consegui concluir, mas é verdade, irmãos. Amém, queridos? Queria só deixar essa palavra para os irmãos, e faltou muita coisa para falar aqui, também nunca vi um para falar tanto, mas eu queria dizer para você, se você está nessa noite deprimido, Deus, Ele quer restaurar a sua alegria. Eu não estou deprimido, não, estou estressado. Deus, Ele quer te dar descanso nessa noite, meu irmão. Eu, pastor, estou tranquilo, não estou nem deprimido, nem estressado, estou ansioso. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar tranquilidade, para você viver o melhor que Ele tem para a sua vida. Se você quer nessa palavra, feche os teus olhos. Não vou pedir para vir à frente, não.